Prezada amiga, prezado amigo, bem-vindo a este programa que é seu, Apontamentos da Semana, onde nos encontramos semanalmente para refletirmos sobre assuntos importantes e que implicam a nossa caminhada e a nossa vida espiritual rumo à eternidade. Mais uma vez, nós estamos aqui, esta semana estamos com o nosso convidado permanente, que é o pastor Ilídio Carvalho, a quem nós queremos saudar. Olá, pastor Ilídio. Desde a semana passada que nós, mais uma vez, aqui estamos, não é verdade? E esta semana para tratar um novo assunto, neste caso concreto, eventos do tempo do fim. Nós iremos falar sobre esta questão tão importante, mas antes disso nós vamos abrir a Bíblia e vamos, portanto, falar com Deus sobre esta questão. Senhor nosso Deus, obrigado porque nos dás o privilégio de abrirmos a Tua Palavra para refletirmos sobre assuntos tão importantes como este, Senhor. E nesta hora queremos pedir, Senhor, que venhas abençoar o que vamos tratar e o que vamos estudar. Abençoa-nos a todos, guarda-nos e protege-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Ilídio, nós temos aqui então este novo assunto, eventos do tempo do fim, e gostaria de começar exatamente por fazer aqui já uma pergunta. A primeira pergunta é porque é que Jesus considera ou caracteriza os líderes espirituais dos judeus, portanto, do seu tempo, como sendo guias cegos. Ok? Esta é uma primeira pergunta. A segunda é quais são, para Jesus, os sinais do fim? Ora, em relação às acusações, no sentido nobre do termo, que Jesus faz em relação aos fariseus, aos líderes no seu tempo da sinagoga e do Alto Sinédrio. Portanto, como o próprio nome indica de fariseus, os farisaeus quer dizer aqueles que estão separados. Já o próprio nome indicava isso, e os fariseus são, não mais nem menos do que uma das cinco seitas que caracterizam o judaísmo, os fariseus. Ora, e se nós lermos no Evangelho de Mateus, em particular no capítulo 23, nós vemos aí que Jesus diversas vezes chama-os de a hipocrisia, realça a hipocrisia destes fariseus, onde lhes chama não somente hipócritas, como por exemplo vemos no verso 13 deste capítulo 23, onde lhes chama também condutores e guias do povo, mas que são cegos. Portanto, se um cego conduz outro cego, portanto, cai no mesmo buraco, aqui no verso 16, e no capítulo 23 de Mateus, a mesma, no verso 27, onde Jesus os considera e os qualifica de sepulcros caiados, onde por fora tem todo o aspecto de limpeza, mas por dentro são simplesmente podridão. Ora, e esse é o retrato que, como Jesus pinta os seus contemporâneos, aqueles que deveriam estar à frente, aqueles que deviam conduzir o povo de Deus no templo, ou seja, no que se ensina a verdade ou na sinagoga. Mas eles nem entravam, nem deixavam entrar. E é por isso que eles eram hipócritas, ou seja, uns perfeitos atores. Porque dizer hipócrita em português, não é para nós hipócrita, hipocrisia, mas a palavra grega hipócrites quer dizer em português ator. E um ator é isso mesmo, porque hoje eu desempenho o papel de uma pessoa importante, daqui a um mês estou nas filmagens e represento outro papel que não tem nada a ver com o anterior. Ora, isso é um ator. Isso é, na linguagem bíblica e na linguagem da época, um mero hipócrita. Ora, e é interessante também que o judaísmo, nos dias de hoje até, permanece com essa noção de povo eleito, um povo que pertence a Deus, um povo que Deus tem sobre ele toda uma certa aura de proteção, se quisermos, mas isso é um pensamento humano que merece todo o nosso respeito, mas que, se quisermos, não tem apoio bíblico. E a razão é muito simples, porque no judaísmo de hoje, quem é Jesus para esse judaísmo? Ora, e a palavra de Deus mostra-nos, em particular no Novo Testamento, e é por isso que o Novo Testamento também não é aceito no mundo judaico, porque mostra-nos que um judeu, biblicamente falando, um judeu não é aquele que nasce na Judeia, ou aquele que tem uma fé dita
que aceita o judaísmo como religião e como ex-libris de um povo ou de uma nação. Ora, por exemplo, há aqui, dentro deste contexto muito rápido, quando Jesus conhece, diríamos, os seus discípulos, nomeadamente o Pedro e o seu irmão André, e quando fala de Natanael, estou a ler o Evangelho de João, capítulo 1, verso 47, diz assim, e Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ora, porquê que era um verdadeiro israelita? A gente ele já sabe que era, porque era nascido lá, não é assim? Mas um verdadeiro israelita, um israelita, biblicamente falando, é aquele que não por nascimento, mas é aquele que aceita o Salvador Jesus como seu Salvador pessoal. Ora, e aqui neste Evangelho de João, no capítulo 1, mostra que Jesus, estes que eram discípulos de João, mostra que estiveram com Jesus e Jesus mostra-lhes quem ele era. E é nessa aceitação, vimos o Messias, encontramos o Messias, então é que ele pode dizer, eis um verdadeiro israelita no qual não há qualquer engano. E por isso é que, se lêssemos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, no verso 28 e 29, por exemplo, onde ele diz que israelita não é aquele que nasce de Israel, mas é aquele que aceita Deus ou Jesus como seu Salvador pessoal. Os sinais que Jesus aponta para o fim. É interessante que nós, quando lemos Mateus 24, portanto, é o texto clássico do tempo do fim. Quando se fala guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, peste, terremotos em vários lugares. Portanto, é um texto, repito, clássico que nós usamos para dizer... o texto é claro para mostrar que o tempo está próximo do fim. É um facto, não sabemos quando, não é? Nem o mês, nem o dia, nem a hora, nem o ano, mas mostra-nos sinais que indicam que essa vinda, que esse tempo está ao tempo do fim, ao fim de um tempo. Mas eu chamava a atenção para Mateus 24, no verso 4, que o primeiro sinal do tempo do fim, que nós passamos por cima quase inconscientemente, não é tanto que nação contra nação, reino contra reino, ou rumores de guerra ou terremotos, ou outras serviços quaisquer, mas sim diz que acautelai-vos que ninguém vos engane. Vêm falsos profetas, falsos cristos. Ora, e a primeira frase que Jesus usa é exatamente esta de acautelai-vos com as falsas igrejas, os falsos mestres ou os falsos cristos, porque enganarão muitos. Ora, e é esta chamada de atenção que Jesus faz à igreja remanescente, à igreja que devia vir após ele, após a sua ressurreição, para mostrar que todos eles são da igreja. Não está a falar para gente de fora, mas está a falar, acautelai-vos vós, que sois o início da igreja, que ao seu tempo virá estes lobos devoradores, ainda que com pele de ovelha. Ora, e isso é muito importante, Mateus 24, porque começa por aí, e não tanto pelos cataclismos do mundo físico. E às vezes nós damos mais valor, enfim, pelo menos debruçamos com mais tempo no mundo físico, naquilo que pode abalar este mundo a diversos níveis, e não no aspecto espiritual e religioso, que no fundo a contenda começa por aí e o âmago da questão é exatamente os diferentes do mundo religioso, dizendo que são de Deus, mas que nada têm de Deus. Uhum. Muito bem, vamos avançar então um pouco mais, não é verdade? Como entender a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, não é? Será que ela se cumpriu? Concretamente, como é que Jesus descreve a sua segunda vinda, não é? Portanto, nós já vimos nesta primeira fase aqui, tudo dentro desta lição desta semana, tem como objeto estudar Mateus capítulo 24, e no verso 15 fala, como está escrito no livro do profeta Daniel, que ele entenda a abominação da desolação. É interessante quando nós vemos este texto de Mateus 24, 15, a abominação da desolação que ele entenda. Dá-nos uma pincelada dela acerca pelo menos dá a conhecer que há uma assolação uma abominação da desolação. Se lemos quer Marcos, quer Lucas, Marcos capítulo 13, verso 14, Lucas 21, verso 20 e 21, se juntarmos estes três evangelhos, e eles vão dizer-nos exatamente um após o outro, aos pouquinhos vai abrindo o véu para vermos o que é a abominação da desolação, que está no lugar em que não devia estar.
Ora, e Lucas diz-nos claramente, no capítulo 21, portanto, verso 20 e 21, que esta abolição da desolação não é mais nem menos do que o exército romano quando chegou, cerca do ano 70, quando chegou às portas de Jerusalém. Os ataques, ataques não, como direi, o cercar a cidade foram antes, desde o ano 63, é um facto, mas desde essa altura para a frente, até a destruição, no ano 70, vemos que o poder romano, para tentar conquistar a Judeia, que conseguiu conquistá-la, houve uma fase de avanços e recuos, porque Jerusalém seria destruída, como estava anunciada a sua destruição, portanto, pela profecia de Daniel, mas também aquilo que lá acontece. Porque se nós virmos Mateus 24, vemos claramente que quando ele diz orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem no dia de sábado, lamento pelas grávidas, para aqueles que estão próximos de dar à luz, isso tinha a ver com aquilo que, curiosamente, já anteriormente tinha sido dito. Se nós recordarmos o que é dito, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se recordarmos aquilo que é dito também em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 10, nós vemos aí que descreve o cerco de Jerusalém, portanto, neste caso já no ano 70, com uma clareza, parece que nós estamos a ver um filme, e onde fala exatamente, entre várias coisas, nos horrores da fome que qualquer cerco numa cidade provoca. Mas ali em particular, onde ela diz claramente, repito, quer em Deuteronômio 28, quer em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 10, onde diz lá claramente que as mães comeriam, na ausência de víveres, comeriam os seus filhos. Portanto, todo esse horror. E se olharmos para a profecia, ainda para aqueles que aceitam como tal, como essa luz menor, essa que não contraria de modo nenhum a palavra de Deus, antes pelo contrário, não é? Diz lá claramente que o que nós vimos, que nós podemos ver nesta destruição de Jerusalém no ano 70, quer, biblicamente falando, quer pela história dos homens, diz ela que é um vislumbre, no sentido negativo, daquilo que irá acontecer momentos antes, um tempo curto antes, da gloriosa vinda de Jesus. Também nessa destruição de Jerusalém, diz lá que os que estiverem nos montes fujam, os que estiverem... porque vai haver um pequeno intervalo de tempo que haverá uma calmia para que eles pudessem fugir da cidade. Ora, a cidade de Jerusalém estava cercada já há algum tempo, há um par de meses, bastantes meses cercada. E como é que nós cristãos, isto é, aderentes ao Cristo, não é? Que ainda não se chamava cristãos, mas sim os do caminho, só mais tarde em Antioquia que se chamaram cristãos, portanto, como é que nós, ouvindo a voz do Senhor, já, porque cerca de 40 anos antes tinha dito lá, portanto, quando virdes isto, fugi. Ora, como é que se vai fugir quando a cidade está cercada? Ora, o que é interessante é que há um levantar do cerco que em termos históricos não se entenda. É assim? E realmente os judeus, quando viram que a cidade estava cercada, mas depois de levantar o cerco, eles pensaram que Yahvé, ou que Jeová, ou que Deus estava com eles. E como Deus os protege, muito bem, eles abandonaram porque certamente o Deus de Israel está connosco e eles cometeram o erro de os seguir. Ora, o que é que tinha acontecido ali para que inesperadamente o cerco fosse levantado? Ora, o que acontece é que, entretanto, muito perto do ano 70, portanto, o Nero vai ser assassinado. E Vespasiano, que era o pai do general Tito, vai correr para Roma para ser entronizado com o futuro imperador. E é neste espaço de tempo que esse exército sai deixa de cercar Jerusalém, e é nesse espaço de tempo, repito, que os cristãos, ouvindo, lembrando-se da voz de Jesus quando estava com eles, quando virdes, saí de Jerusalém. Uhum. E é por isso que morreram milhares de judeus, quando aquela onda, não é, que vai para lá e o refluxo da onda militar que volta para Jerusalém, e diz a história, e diz Flávio José, escritor contemporâneo, que nem um só cristão perdeu a vida ali. Porquê? Porque naquele intervalo, tinham saído para uma pequena cidade que chamava-se Pela. Ora, e para vermos realmente que as palavras de Jesus ditas 40 anos antes, orai
para que a vossa fuga não seja nem no inverno e para que a vossa fuga não seja num sábado. 40 anos antes e 40 anos depois, encontramos este texto de Lucas para mostrar que, se permite as pequeninas parênteses, o sábado nunca deixou de estar em vigor em relação a Jesus. Ou seja, que Jesus nunca disse nada abaixo do sábado, que eu recitei ao domingo. Não é? Muito bem, Pastor Ilírio, vamos então para a última pergunta. Porque é que nos devemos manter então vigilantes perante todo este quadro que acabamos agora de referenciar? Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e da futura igreja, não é? Vigiai, porque haverá falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes milagres, tão grandes prodígios, diz o texto, que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Portanto, Mateus 24, verso 24. Ora, o que é possível fazer para enganar os próprios escolhidos? Faz fácil, não é preciso grande coisa para enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Se eles não sabem, não é? Não podem comparar nada, não é? Ora, os escolhidos é aqueles que aparentemente, pelo menos é entendível assim, são aqueles que são familiarizados com a palavra de Deus, conhecem as coisas. Mas mesmo assim diz o texto que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Ora, isso quer dizer que no final do tempo, Satanás fará muitas coisas para, se possível fora, enganar os próprios escolhidos. Como? Através das diferentes igrejas que nós conhecemos hoje. Porque é impossível que uma Bíblia única possa alimentar tantas igrejas assim, não é? Esta disparidade não se entende, biblicamente falando. Porquê? Porque Deus diz que se há um só Deus, há um só rebanho, como ele diz no Evangelho de João, e há um só pastor, que é Jesus. Portanto, sob o mesmo livro, não pode haver N igrejas, nem N pastores, no sentido de instrutores. Isso, alguma coisa não está bem aí. Por outro lado, igrejas que ensinam não só arrebatamentos secretos, onde a igreja não irá ter nenhum mal até a vinda de Jesus aqui nesta terra, os judeus aqui irão levar com a bomba, digamos, com o pior, o que não é verdade, esses arrebatamentos secretos, ou então saber, como ao ensino, saber como é que Jesus virá. Se de uma forma literal, se de uma forma visível, se quando os vier se toca nesta terra, se não toca nesta terra. Portanto, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados porque não temos tempo de parâmetros de comparação. Mas conhecendo a palavra de Deus, sabemos que quando Jesus vier, primeiro que ele não tocará na terra, coisa que não acontecerá quando Satanás tentar imitar a gloriosa vinda de Jesus. Como é que Satanás virá? Com que aspecto, com que indumentária? A serva do Senhor diz que ele virá exatamente na descrição que o Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 12, descreve acerca de Jesus. Exatamente com a mesma configuração. Não com tão muito brilho, que não ser-lhe-á permitido isso, mas virá com tudo isso, com essa voz melodiosa, citando a palavra de Deus, até fora do contexto, contrariando a palavra de Deus, mas repito, quem é que poderá habitular isso? Somente aqueles que estiverem, que conhecerem a palavra de Deus. Quem não conhecer é indiferente, basta falar em Jesus. Eu sou Jesus que vos abençoo, eu sou Jesus que mudei o sábado para o domingo, por exemplo, desrespeito ao meu santo nome aquele grupo que há para aí, não sei por onde, não é? Que teimosamente quer guardar o sábado e não o domingo no meu dia que eu ressuscitei. Eu mandei previamente anjos à terra para demover esses do sábado e que não o conseguiram fazer, e esses merecem ser eliminados para todo o sempre. Ora, se nós não conhecemos as Escrituras, esta voz tem mais do que razão. Conhecendo as Escrituras como o povo de Deus é pelo menos tido como deve conhecer, então aí não há qualquer problema nenhum. Haverá um tempo de angústia, sim, no fim, haverá um tempo difícil, porque a hora e o dia da vinda de Jesus, diz o texto, ninguém conhece. Ora, assim como um ladrão, que nunca vem à nossa casa, não é? Se nós o soubéssemos quando vinha, tudo era mais fácil, não é? Portanto, isso preconiza que a Igreja de Deus dos últimos tempos deve vigiar e orar. Deve conhecer a palavra de Deus, para que em todo lugar, como diz Pedro, na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz lá que devemos estar sempre preparados
para responder com mansidão e temor a todo e qualquer que pedir a razão de ser da esperança que há em cada um de nós. Isso só é possível quando quê? Quando estudamos a palavra de Deus. Exatamente. Quando nos preparamos para tal lição. Muito bem. Ok, Pastor Elidio, chegamos ao final. Querida amiga, estamos no final do nosso programa desta semana. Voltaremos a encontrar-nos para a próxima semana e oxalá que cada um de nós possa estar atentos aos sinais que antevêem exatamente e apontam para a segunda volta de Jesus a esta terra. Agradecemos a sua preferência e, portanto, voltaremos a encontrar-nos então na próxima semana. Deixaremos aqui o nosso abraço amigo e até para a semana, se Deus quiser.